Meninas, boa noite. Nós vamos dar início à segunda parte, tá? De introdução dos slides, tá? Todas estão vendo a apostila aí? Os slides? Meninas? A apostila deve ser isso aqui, né, Lu? Deve ser. Então, a gente vai começar, meninas, eu vou começar falando para vocês, né? A gente viu na aula passada, né, a respeito de como, né, foi a evolução da maquiagem, né, desde a década de 10, na verdade, desde a época dos primitivos, né, como que foi vindo a evolução, né, da maquiagem e também com relação aos produtos, né, como que os produtos também foram evoluindo, né, em termos de qualidade, de opções, né, a gama que a gente tem hoje de produtos no mercado é uma coisa bem grande. A gente vai relembrar também, nós falamos a respeito de questão de ética, né, de como se trabalhar, da questão do local de trabalho, né, da biossegurança, tá? Então, a gente tem que ser muito cuidadosa com relação a essas questões também, tá? A venda, né, da nossa aparência, a venda do nosso serviço, tá? Eu queria saber a respeito lá dos aulão que foram colocados, né, aquelas aulas lá para vocês assistirem. Vocês chegaram a fazer as aulas de fotografia? Pelo link lá do Instituto? Tem que responder? Sim, eu queria que vocês falassem para mim, se precisar parar também, pode parar, tá? Sim, eu fiz. Não, beleza, porque o Leandro pediu até para a gente estar reforçando com relação a isso, gente. Infelizmente, a gente ainda não sabe, né, a data certa desse retorno. Essa semana ainda a gente vai estar nessa quarentena, tá? Então, assim, tá tendo muitas atividades lá no portal dos alunos, tá? Para vocês estarem fazendo a parte de fotografia. Eu acho que é bem interessante, tá? Vai dar um suporte bem agradável para vocês nisso, tá? A visão que vocês vão ter de fotografia também é outra. Durante o curso também eu vou estar dando, tá, algumas dicas de fotografia para vocês, que eu já fiz um curso voltado para a parte de fotografia, né, com o celular. Então, assim, aproveite o máximo que vocês puderem com relação às atividades, tá, que está tendo lá, para vocês terem o máximo de conhecimento também. Aproveita, assim, para estar lendo a apostila, tirando dúvidas, se vocês tiverem dúvida, tá? Com relação aos croquis, eu pedi para vocês estarem fazendo, justamente para treinar, né? A gente tá a gente partiria para uma aula prática, mas infelizmente, né, a gente com essa questão de estar no isolamento, então a gente vai tentar manter pelo menos a parte de teoria, tá? Por enquanto pelos slides. E se vocês tiverem dúvidas, tá? Podem estar parando a aula aqui online, tá? Não tem problema, podem perguntar, tá? Porque a gente está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Aquilo que eu não souber, tá? Eu vou procurar também informações, porque a gente nem sempre sabe tudo, tá? Então, assim, é importante também a gente estar sempre buscando esses conhecimentos. E no Instagram também, gente, está tendo muita live de muito profissionais, tá? Na área de maquiagem. Então, assim, é bem interessante vocês estarem participando de lives também. A gente não paga nada, né? Então, assim, tudo que puder agregar de conhecimento é importante, tá? Então, não deixa de participar também, não. De estar lendo, de buscando informações, porque isso vai agregar muito para vocês profissionalmente, tá? Então, assim, a gente vai dar continuidade com relação aos slides, a gente vai falar agora de dicas, tá? De como você vai aplicar sombras em glitter, tá? Hoje a gente sabe que existe vários tipos de cola também no mercado, tá? E vários tipos de pigmentos, glitter, a gente tem dos glitter desde os mais finos, que a gente chama de reflects, aos glitter que vem mais grosso e até os glitter flocados, tá? Então, a gente tem esse leque bem grande também de pigmentos a glitter no mercado. E para cada tipo de glitter, de pigmento, a gente tem uma cola específica também para estar utilizando, tá?
para fazer esse glitter pregar, né, na pálpebra da sua cliente, tá? Então, assim, e fazer também, a gente utiliza para os glitter flocado e para o glitter mais grossinho, a gente utiliza muito de fazer a lama, que a gente chama de lama, tá? É aquele que a gente faz com a cola líquida, tá? Então, você coloca na plaquinha, faz a mistura, você começa a depositar da região da raiz dos seus cílios para cima, tá? Para na hora que ele chegar na marcação sua ali do côncavozinho, você já ir esfumando, para também não ficar um glitter marcado, tá? Você faz todo o procedimento de sombra, tá? No olho, de esfumar, e depois você vem ou com reflect, ou com glitter flocado, hoje a gente tem os glitter monocromáticos, né, holográficos que a gente chama, que ele parece uma folhinha de papel, tá? Ele você pode usar tanto com a cola líquida quanto com a cola em creme também, tá? Então a gente tem dicas aqui para qualquer tipo de sombra, ó. Ela não precisa combinar com a roupa, mas é necessário que exista harmonia, tá? No entanto, é quando a gente fala da questão de colorimetria, tá? Que a gente viu um pouquinho também. A colorimetria, ela ajuda justamente para isso. Ela vai te ensinar ali dentro daquelas cores primárias, você tem as cores secundárias, né? E as terciárias, e a partir dali é onde você vai fazer as combinações de cores complementares, de cores análogas, tá? Então, você tem que ter essa harmonia de cores, tá? Então, assim, é sempre bom também você ter o círculo cromático, porque vai te ajudar, tá? A combinação do verde, se você tem uma roupa que é verde, ela vai estar ali complementar com o vermelho, se aquela pessoa quiser chamar atenção, tá? Tanto para a parte superior quanto a inferior. Então, a gente vai estar estudando tudo isso no período desse curso, tá? E vem a questão de você não carregar muito na cor da sombra. Você tem que ir colocando aos poucos essa sombra para você ter uma facilidade também de estar esfumando. Porque se você depositar muita sombra naquele olho e não conseguir esfumar, ele vai ter uma marcação muito grande ali. Aí vai dificultar para você. E você também ter aqueles pincéis que são adequados para você fazer cada tipo de técnica, tá? E o que acontece? A gente vai sempre aplicando, uma boa opção é aplicar a sombra clara, né, que vem abaixo das sobrancelhas, que é para você estar fazendo a iluminação, né, do arco da sobrancelha. Existem técnicas que a gente não precisa estar fazendo essa aplicação, tá? No caso de pessoas que possuem as olheiras mais acentuadas, deixa eu tirar um pouquinho aqui, porque a câmera de em cima. Em tons de roxo ou azul, devem tomar cuidado também para não abusar de sombras escuras. Geralmente é o que a gente fala aquelas pessoas que têm o olho mais fundo um pouquinho, né? Ela já tem aquela região que é muito escura, então você evite de usar sombras ali que sejam muito escura. E se você tem dúvida quanto à cor, é uma coisa que eu sempre falo, use sempre marrons. Então, você ter essa opção ali de uma paleta onde você pode ter 3 tons, 4 tons de marrons frios e quentes, né? Essa mistura, você utiliza. Aí você pode usar ali um glitterzinho fininho por cima, entendeu? Ou um reflect, alguma coisa bem delicada, que a sua cliente goste também. Porque o marrom você nunca vai errar. Tanto para uma pele clara, para uma pele morena, negra, tá? Então, o marrom é o tom, assim, que é super coringa para você estar fazendo um tipo de maquiagem, tá? Aí a gente vai agora para a questão dos lápis de olho, tá? Que ele pode ser usado, né, de diversas maneiras, onde ele vai estar ajudando a valorizar ainda mais, né, a sua maquiagem. E aí você tem várias formas também de aplicação, tá? Desse produto e as opções que ele tem para apresentar para você, tá? Aí a gente tem a questão dos tipos de lápis, tá? Que o mais comum, né? É esse aqui, ó, tá? Opte sempre, meninas, pelo um lápis que seja mais macio, tá? Ele vai te ajudar na aplicação, não vai machucar o olho da sua cliente, tá? Então, ele tem uma durabilidade melhor também. Sempre assim, tente comprar alguma coisa que vá te dar um resultado melhor.
Às vezes você paga um pouquinho mais caro num produto, mas que ele te dá uma condição, uma qualidade melhor no seu trabalho, um acabamento melhor, tá? Não que uma coisa que seja barato também, ela não tenha qualidade, tá? É você avaliar essa questão do seu produto, tá? Aí a gente tem o lápis Cajal, né? Que ele tem um pouquinho, a pigmentação dele é um pouquinho mais forte e ele é macio também, tá? A respeito desse lápis aqui, ó, eu indico uma marca para vocês que é muito boa, tem uma resistência muito boa, tá? É da Avon. A Avon chama Mega, o lápis dele é o Mega. Aí eu vou tirar a foto e mando para vocês. A durabilidade dele, ele passa com alguns segundos, ele seca. Então, assim, para quem quer esfumar, você tem que esfumar de imediato, porque ele seca bem rapidinho também. A durabilidade dele é bem grande, tá? Aí você tem aqui, ó, o lápis, o Cajal, né? Aí você tem o Jumbo, tá? Que é um lápis de sombra também. Ele é mais grosso. Você tem um modelo de lápis retrátil também, tá? Ele é parecido com um lápis que é mais comum. A diferença é que esse aqui você não vai apontar, tá? Ele é aquele de rodar mesmo, ele é um retrátil, ele é bem prático também. Ele não costuma, tá, quebrar ponta. E uma coisa que eu sempre falo, você sempre dá um jeito assim, tenta higienizar essa ponta do lápis, tá? De uma cliente para outra, vai com papel toalha ali, limpa, para você não estar passando nenhum tipo de bactéria de uma cliente para outra, às vezes aquela sua cliente está com alguma alergia, tá? Tem clientes que geralmente elas preferem estar levando o lápis dela para não ter esse perigo, tá? Então tome cuidado também com isso. A gente também tem a questão de cores de lápis. Hoje a gente tem no mercado, como a gente falou da questão da evolução, né, da maquiagem, a evolução desses produtos. Você tem uma gama muito grande de lápis coloridos no mercado. Seja daquele mais tradicional, né, que é o branco, o marrom e o preto, até os coloridos, que é o chumbo, o verde, o roxo, tá? Então você consegue trabalhar com isso, dar uma harmonia também bem bacana para sua maquiagem, tá? De repente a sua cliente faz uma maquiagem mais clean, mas ela pode usar uma linha d'água de repente, né, um clean no olho, e optar por um coloridinho, um azul de repente, né, na linha d'água, tá? Então, também uma coisa que você não pode esquecer é de selar depois esse lápis, tá? Você vem com a sombra, com um pincel mais fininho, né, de precisão, e aí você vem ali selando, depositando, tá? Um pouquinho de sombra nessa linha d'água, até para que não cair nenhum farelinho de sombra, né, dentro do olho da sua cliente. E aí depois você vem esfumando. Você primeiro deposita e depois você vem com a mão bem leve para fazer esfumar essa região, porque vai te dar até uma durabilidade melhor também, tá? Não vai fazer de lápis colorido, você pega uma sombra, raspa um pouquinho dela na sua paleta, tá? E aí você vai lá e coloca um pouquinho de diluidor. Aí você vem fazendo aquela laminha também e vai depositando e depois esfuma, tá? Então a gente tem essa questão hoje de ter essa praticidade de substituir também algumas coisas, tá? Aí você tem a questão da forma, né? Aí você aplica o lápis na linha d'água, tá? E vai finalizar usando bastante máscara de cílios, tá? Que é o que a gente pode estar dando de opção também. Tem cliente que de repente ela não gosta de máscara, então você tem que fazer essa questão de você avaliar também o que a sua cliente gosta, tá? Eu falei ó, em relação ao lápis mais cremoso, para ele não machucar, tá? A questão da linha d'água da sua cliente. E o contorno aqui, ó, nessa linha d'água, a gente vai passar ele um pouquinho para baixo dos cílios, tá? Levando um pouquinho para baixo mesmo na pele, é onde ele vai fazer um esfumado mais bonito nessa região, tá? A gente vai fazer aquele borradinho, ó, que a gente esfuma depois com pincel caneta, que a gente chama de pincel caneta, um pincelzinho de precisão mais fininho também, onde você vem com bastante delicadeza e esfuma embaixo desse cílio seu, tá? Com lápis e depois você vem selando com a sombra, tá?
Aí eu contorno, ó, dentro e fora da linha d'água, tá? Que a gente vai ver isso na prática também. E sempre fazendo, menina, no cantinho externo aqui, a união, tanto da parte de cima quanto da de baixo. Vocês tentarem não deixar aquele branco que fica no cantinho do olho. Então, ali é preciso você fazer a união desses dois do lado de cima e de baixo, para ele ficar com o acabamento mais bonito, tá? Até aqui tá tranquilo? Sim. Beleza. Aí a gente tem aqui a questão dos cílios postiços, tá? A gente tem daqueles que são mais cheios, com as cerdas que são cruzadas, tá? Geralmente a gente opta para usar em clientes aqueles que são assim, menos volumosos, né? Geralmente aqueles que têm um volume maior a gente utiliza muito para modelos, tá? Mas também a gente tem um tipo de cliente que gosta, tá? Então é bom você ter essa opção de 2 ou 3 modelos de cílios para suas clientes estarem escolhendo também, tá? Como aplicar esses cílios, você vai fazer a medição, né? Ele já vem com uma colinha, quando você tira ele da cartela, você coloca ele próximo da região dos seus cílios, da raiz, aí você vai medir. Ele geralmente vem um padrão, né, maior, e aí você vai medir qual é o tamanho exato para o olho da sua cliente e corta. Você cortando, e você vai fazer passar aquela cola na raiz dos seus cílios ali, do postiço. Às vezes a gente vê muita profissional que tem o hábito de soprar, né, esses cílios. Não é o ideal de se fazer isso, tá? Você vai fazer, deixar ele ali, enquanto você vai fazer outra coisa, ou passar um batom, né, finalizar com a máscara, alguma coisa, você deixa ele secar ali por 1 minuto. No máximo, em 1 minuto, ele já está pronto. Aí você pode fazer o teste, é você pegar uma pinça, tá? E aí você vai dando leves batidinhas na região desses cílios, se aquela liga da cola ela começar a dar uma puxadinha, é porque já é o momento para você estar pregando, tá? Você nunca coloca a cola e vai direto pregar. Você deixa alguns segundos ali, no máximo 1 minuto, ela já está pronta para poder ser colocada, tá? O primer, né? Ele prepara os cílios para receber o rímel e potencializa seu efeito, tá? Ele alonga, dá volume e garante mais absorção. Não é todo mundo também que utiliza do primer, tá? Eu já utilizo direto o rímel, porque a gente acaba que em atendimento a gente tem que ganhar um pouquinho de tempo, né? Então, geralmente eu prego os cílios, aí eu já pego e finalizo com a camada de rímel, tá? Uma coisa que é bem prática de você estar usando ou o pincel, que é próprio para fazer essa união dos cílios postiços com o da cliente, né, o natural, ou também utilizar o cotonete, tá? O cotonete você utiliza ali e joga fora, porque às vezes pode acontecer de você esbarrar, sujar essa região da sombra. Então, você vem, em prática, a gente vai ver isso melhor, você vem com o cotonete sujo da máscara de cílios e aí você vem fazendo a união desses 2 cílios, tá? Aqui a gente tem a questão de máscara de cílios, né? É uma das etapas finais da maquiagem. E é importante, sim, você estar usando, porque quando você coloca os cílios postiço, você vê que os cílios natural da sua cliente, ele fica destacando por baixo dos cílios postiços, é como se ele ficasse mais claro um pouco, tá? Então, é necessário, sim, fazer a união desses 2 cílios, tá? É necessário a utilização das máscaras de cílios, tá? Então, você também tem uma variedade muito grande de tipo, tá? De máscaras no mercado, algumas são resistentes a águas, outras não. Tem a questão de marca, umas são mais baratas, outras mais caras, tá? Uma para alongar, então para cada tipo também você tem o tipo de cerda, para cada definição que você quer dar para esses fios, tá? Dos cílios. Então, tem tipos de cerdas irregulares, as curvadas, tá? Ele vai imitar um formato um pouquinho mais natural. E sempre, gente, lembra de tirar. Quando você vai tirar, né, a sua escovinha de dentro do recipiente, geralmente tem gente que faz o vai e vem, né, da ponta dessa máscara para dentro da embalagem novamente. Então, isso faz com que entre ar.
Então, também você vai perder mais rápido, tá? Aquele produto seu. Então, não é necessário você ficar batendo o rímel ali para tirar o produto ali dentro. Você tirou da embalagem, você vai ali, vai tirar o excesso daquele produto e passar. Você não fica tentando ir e voltar com essa máscara para dentro da embalagem dela, para não acontecer de estar entrando ar ali dentro, tá? Porque aí você tende a secar seu produto mais rápido, você vai perder ele mais rápido, tá? Aí tem os tipos de cerdas, ó, que a gente está falando, tá? A gente tem o primer também dos lábios, tá? É uma base para ser usada antes do batom, tá? Ele vai te ajudar a fixar melhor aquele batom e ele vai também suavizar as linhas que a gente tem na região dos lábios, tá? E deixa a textura mais macia. Caso você não tenha esse primer, você pode ter uns óleozinhos próprios também para os lábios. Tem um Bepantol, que é próprio para o lábio. Ou então, se a sua cliente ainda tiver com aquele lábio bem seco, soltando aquelas pelinhas, você pode dar uma esfoliada. Tem alguns produtos também que é um esfoliante próprio para o lábio, tá? Você esfolia, depois você vem e passa o batom normal. Eu utilizo um que ele é com alguns cristais de açúcar. Eu comprei numa revista. Então, assim, aqueles cristalzinhos, eles vão sumir no lábio, depois a cliente fica com um lábio hidratado também, tá? Aí a gente tem a questão dos batons, né, que faz, de fato, toda a diferença, né, numa maquiagem, tá? É eles que vão dar aquele toque final, né, se a sua cliente quer um batom vermelho, se ela quer um nude, né, de acordo também com aquela maquiagem que ela está usando, de acordo com a personalidade, né, da sua cliente, tá? Para que tipo de festa ela vai, tá? Então, tudo é um conjunto, é uma harmonia, onde você vai fazer o tipo de evento, o tipo de roupa que ela está usando, acessórios, tá? Então, é muito importante a gente saber também tudo isso, tá? A partir do momento que a sua cliente ela entrou ali no seu espaço para poder fazer uma maquiagem, você buscar esse tipo de informação dela, para você trazer uma harmonia para aquela cliente, tá? A gente tem os gloss, né? Que é um tipo de batom que ele é mais suave, você tem a opção de usar só o gloss, né? Você tem ele que a gente fala que é o vidrilho também, ele dá um efeito espelhado, você pode usar ou não ele em cima de um batom. Você tem alguns modelos que tem uns brilhinhos, né? Tem os gloss também com cor. A gente tem os modelos de batom bala, né? Que eles são mais perolados, né? Eles têm os tons metálicos também, tá? Tem os cremosos, né? Que é um batom que ele é muito ideal para a gente estar utilizando no inverno, justamente pela questão da gente estar com os lábios mais secos, tá? Então, uma cliente que geralmente nessa época do inverno, ela tem um lábio mais seco, ela não tem esse costume de hidratar, é bom você optar por um batom mais cremoso, tá? Porque se você for pelo mate, eu já tive cliente de usar o mate e ela sentia até um pouquinho de ardência no lábio, justamente porque ele faz ressecar um pouco mais ainda aquele lábio, tá? Você pode ter a opção de repente, diluir o batom mate. Se ela insistir muito, de repente, naquela cor, né? Porque nem todo... Hoje, como a tendência é muito puxada pelos mates, então as clientes não gostam muito do cremoso, mas a vantagem do cremoso, do batom que ele é mais cremoso, ele não vai fazer com que aquele lábio resseque tanto, tá? O cremoso, ele vai te ajudar mais a dar uma hidratada também nessa questão dos lábios seu, tá? E ele disfarça até mais essas rachaduras que ficam nesse período de inverno. É os envernizados também que a gente tem, ó, que ele dá esse efeito molhado na boca, tá? Eu não sei se aqui na cidade você acha, mas eu sei que tem um produto, eu até tenho esse produto, ele dá esse efeito mesmo molhado. Você pode estar usando ele tanto nos lábios, até para fazer sombra. Você faz a sua sombra toda esfumada ali na cor que você quer, e aí depois você vem com esse produto, ele dá esse efeito molhado de sombra também, tá? Aí a gente vem, ó, pro mate, né?
ele tem, de fato, esse aspecto que ele é mais seco, ele não tem brilho, né? Então, assim, é importante, de fato, a sua cliente tem que estar com o lábio bem hidratado, senão vai acontecer desse batom trincar todinho, tá? Então, a cliente também, a gente tem que passar essa segurança para ela, explicar para ela o que, que pode vir a acontecer se ela não tiver com aquele lábio tão hidratado. É a mesma coisa de uma pele. Eu já tive cliente, assim, de você estar fazendo a maquiagem dela e a pele, assim, não tá tão hidratada, a pessoa, de fato, não cuida, e por mais que você hidrate, às vezes aquela hidratação só daquele momento ali, daquela maquiagem, não é o suficiente. A região do nariz, ela começa a trincar todinha, tá? Então, a gente tem que passar essa segurança para cliente também da gente, porque você pode utilizar o melhor produto que for. Se ela não tiver com uma pele, um batom, uma pele e um lábio bem hidratado, vai trincar mesmo, tanto o lábio quanto essa pele dela, tá? Até aí tá tranquilo, meninas? Alguma pergunta? Vou continuar então, tá? Sim. Aí nós temos, ó, os tipos de bocas, né? Que são diferentes quanto tamanhos e formatos, né? E assim a gente faz o contorno, tá? De acordo com aquele lábio que a cliente quer. Ela quer um lábio maior, aí você vem com um contorno um pouquinho mais para fora, tá? Então você vai desenhar primeiro esse lábio da sua cliente com um lápis, tá? Então direito, eles não são iguais, tá, gente? Para pessoa nenhum, tanto no rosto, no corpo, existe, tá? Esse formato 100%, ser iguais, tá? A gente tem a questão do lábio, né, que é um pouquinho mais caído, tá? O que é mais grosso, né? O que a gente pode fazer no cliente, por exemplo, que é muito geralmente para não destacar tanto, que a gente geralmente faz, né, nesse arcozinho do pupilo, a gente passa um pouquinho de iluminador para poder levantar, né, aumentar um pouco a região do lábio. Para uma cliente que já tem esses lábios que são muito grossos, né, não tem essa necessidade, tá? Aí você vai medir pelo dedo, tá? Você vai calcular mais ou menos. Se a sua cliente tem aqui, ó, um dedo e meio a dois, né, desse espaço aqui do seu nariz, do arco do pupilo aqui, aí é uma cliente que já tem isso aqui muito grande, então também ela não precisa passar esse iluminador nessa região, tá? Porque senão vai fazer com que aquilo se destaque mais ainda, porque dentro lá do que a gente vê do iluminador, do contorno, o iluminador é sempre algo que você vai usar para fazer com que se destaque mais ainda, tá? Então, não é o caso de uma cliente que já está com um lábio muito grosso ou que tem essa região acima de um dedo e meio, tá? Aí aqui a gente vai fazer, ó, recapitular, né, os produtos e o passo a passo, né, já que agora a gente conhece um pouquinho daquilo que eu falei para vocês. A gente vai para a questão da preparação de pele, onde a gente viu na aula passada, aquele passo a passo onde você vai fazer, né, a questão da higienização, onde você vai fazer lá água micelar, né, espuma se precisar. Então, assim, se a cliente tiver com algum produto, tá, que seja a prova d'água, porque às vezes costuma da sua cliente ir maquiar e ela tá maquiada. Aí você utiliza desse produto também do demaquilante bifásico, né? Se ela tiver alguma maquiagem que seja mais resistente um pouquinho, tá? Depois de fazer essa limpeza, né? Aí a gente vem para a questão do tônico. O tônico, ele é fundamental, tá? Ele vai controlar o pH da sua pele, tá? Ele vai remover aquelas impurezas e ele vai te ajudar também na questão da oxidação da sua base, tá? Porque como ele vai controlar melhor o pH da sua pele, então ele ajuda também na oxidação da base. Independente do tipo de pele da sua cliente, você sempre deve hidratar, tá, meninas? Principalmente aquela pele que tá bem oleosa mesmo, aquela pele também precisa de hidratação. Às vezes a gente tem uma cliente que ela chega, ela fala que, não precisa, porque minha pele tá muito oleosa, precisa de hidratação. Uma pele seca, qualquer tipo de pele precisa ser hidratada, tá?
Então, eu sempre gosto de passar a bruma, né? A água termal, aí você espera ela secar, né? Não bata o leque para secar, porque senão você vai fazer com que esse produto evapore, tá? Aí você vem com a bruma e depois finaliza com o creme, né? O hidratante, para poder fazer essa película na pele da sua cliente, tá? E aí, aqui, ó, se a cliente não tiver o costume de hidratar a pele, peça para que ela, pelo menos uma semana antes da maquiagem, faça isso todos os dias, tá? A gente tem cliente de fato que não tem esse hábito, tá? Então é necessário também a gente passar para a cliente que quanto mais hidratada aquela pele dela tiver, é um home care que ela vai estar fazendo em casa mesmo. Não é só também só para a questão da maquiagem, tá? Se a sua cliente também estiver fazendo questão de peeling, tá, meninas? Geralmente você pede ela para suspender a utilização do peeling pelo menos de 15 a 20 dias antes dessa maquiagem. Porque como o peeling ele vai fazer descamando a pele da pessoa, então na hora que você passar a base e o pó ali, a tendência é piorar, é visualizar mais ainda isso, tá? Se for um caso de uma noiva, de uma formanda, o ideal é que ela faça uma limpeza de pele de 7 dias a 10 dias antes também daquele evento, tá? Nunca faça uma limpeza de pele faltando 2, 3 dias para aquele evento, um dia antes, tá? Porque não é o ideal. A cliente pode ter alguma reação, tá? Da limpeza de pele. Então, o ideal é pelo menos de 7 a 10 dias. Aí a gente vem, ó, depois com o primer, né? Para poder estar fechando aqueles porozinhos, naquelas regiões que precisa, tá? O primer não é um produto que você vai aplicar no rosto inteiro. É um Oi? Depois você vem, né? Correção de base, geralmente de corretivo. Ele está falando do corretivo. Geralmente eu venho direto aplicando a base. Porque como a gente tem as bases hoje que tem uma cobertura muito boa, a gente ganha tempo nisso. Depois você vem fazendo a correção com contorno, iluminador, com alguma outra coisa que precisar, tá? E aqui, ó, é sempre ideal você testar, tá? Você tem que fazer o teste da base na sua cliente para saber exatamente se aquela base é o tom para a pele dela, tá? A questão das bases que oxidam, né? Todas as bases, ela tem essa questão da oxidação, tá? Não é a base A ou B que oxida, todas oxidam, tá? Em contato com o ar, ela tem essa reação. Então, você passa um pouquinho, deixa ela reagir ali, porque em contato com o ar é onde ela vai oxidar. Aí, para ver se realmente vai ter, qual que é o grau de oxidação ali, para você ver se você precisa clarear mais um pouco ou escurecer essa base dela, tá? Fazendo a mistura, tá? E aqui explica, ó, a questão da oxidação, né? Que é a reação entre um elemento químico, que ele vai entrar em contato com o oxigênio, onde ele perde os elétrons e aumenta a sua carga. É onde que ele faz com que aquela base escureça um pouquinho mais, tá? Aqui, ó, aí a gente fala aqui, ó, para você tentar entender, ele simplifica o seguinte, você corta uma maçã e se você deixa ela em contato com o ar, ela começa a escurecer. Ali está acontecendo a oxidação dela, tá? É a mesma coisa quando você faz um suco cítrico. Se você fizer ali um suco cítrico e deixar ele tampado, ele não oxida, porque ele não entrou em contato com o ar. Tá? Mas se ele tivesse sem uma tampa, ele questão de alguns minutos, tá? Ele vai pegar e vai oxidar, tá bom? Aí, ó, tem a questão do corretivo, tá? Dos corretivos coloridos. Aí a gente vem também para a questão do contorno, tá? Você tem a opção de fazer em creme ou em pó, tá? Geralmente a gente faz em creme para uma noiva, tá? Que tende a ter uma pele que precisa de uma durabilidade maior, de um destaque maior. Se você tiver na sua correria, de repente, para atendimento de cliente, opte direto para fazer os contornos em pó, porque vai mais rápido, tá? Você consegue esfumar esse contorno mais rápido, porque geralmente o creme a pessoa tem um pouquinho mais de dificuldade para fazer isso, principalmente quando está começando a trabalhar com a maquiagem. Então você ganha tempo nisso. Você passou a base,
você vem ali selando a sua base, depois faz o contorno normal e finaliza os olhos, tá? Aí você ganha um pouquinho de tempo. Aí, para a questão de selar a pele, né, que a gente vem com pó solto, aplicando a região do rosto todo. Geralmente, essa região abaixo dos olhos, onde a gente faz esse triângulo, eu aplico pó um pouquinho mais claro do que a região onde eu aplico aqui abaixo do contorno, para dar esse efeito mais bonito um pouquinho na pele, tá? Você tem o pó solto e o compacto. O compacto é ideal que ele seja o tom sempre da pele da sua cliente, porque depois você vai precisar vir varrendo esse pó solto, tá? O pó solto eu gosto de aplicar ele com a esponja, porque ele não vai arrastar aquela base que está ali por baixo. Geralmente pode acontecer de você vir aplicar esse pó solto com o pincel e ter o perigo de arrastar, então fica aquelas marcaçãozinhas no rosto. Então, você aplica o solto com a esponja, depois você vem pincelando o seu pó compacto, passa um pouquinho no pincel e vem retirando esse produto, tá? E a cliente sua gostar, né, de uma pele mais iluminada, você vai fazer isso, né, na região do ossinho zigomático, na ponta do nariz, tá? No arco do cupido, é aquela questão que eu falei, se ela já tem um lábio que é muito grande, não tem necessidade de você destacar, né? E lembrando que a gente vai fazer isso para uma pele que está mais, digamos, que tem uma condição de fazer isso. Uma pele que é mais madura, ela já tem um pouquinho de ruga, um sinal de expressão. Então, o iluminador naquela região que você for passar, ele tende a aparecer mais ainda esses sinais, tá? Então, uma pessoa que tem uma pele muito madura, você tente optar por uma pele um pouco mais opaca ou use menos iluminador, entendeu? Vai colocar, coloca bem pouquinho para não ter esse destaque demais, tá? Você pode usar um pouquinho na região do colo também, que geralmente os clientes gostam, tá? Aí você vem para a preparação da pálpebra, né? Você já vem corrigindo as suas sobrancelhas. Quando você vai fazer o contorno embaixo dessa sobrancelha, aqui na apostila eles pedem para você estar utilizando do primer, né? Para a região da pálpebra. Eu já gosto de vir direto com o corretivo já descendo, porque o corretivo ele já vai fazer neutralizar também a sua pálpebra. Vocês podem visualizar depois que a região da pálpebra nossa, ela é um pouquinho mais acinzentada, um pouquinho roxo, né? Então, quando você passa o corretivo ali, você passa com o pincel, depois você tira aquele excesso com a esponja, ele vai fazer neutralizar a sua pálpebra e ele vai te ajudar também a pigmentar melhor, tá? A sombra que você vai colocar ali. Isso seria o efeito que o primer de pálpebras iria fazer, tá? Mas o primer, você às vezes tem ele que é uma cor neutra, ele não vai fazer essa função de neutralizar aquela região igual o corretivo faz, tá? Então, que a gente vem ó, com um pincel de precisão na cor da pele daquela cliente, você vai delimitar, desce com esse corretivo para a região da sua pálpebra até a região dos seus cílios, tá? Aplica o mesmo corretivo também, tá vendo aqui ó, na pálpebra. Em seguida, você vai selar com um pouquinho de pó, tá? Isso evitará que a sombra manche na hora de você esfumar. Geralmente, você usa um pouquinho de pó solto no finalzinho do seu olho e um pouquinho no canto interno, tá? E a partir daí, você já vai determinar qual é a técnica que você vai fazer, de acordo com o que aquele olho também permite, tá? De acordo com o tipo de evento também que aquela pessoa vai, né? Então, nós temos aqui, ó, o delineado de gatinho, né, que é o clássico. Não é todo o olho, tá, gente, que dá para fazer, tá? A questão aqui, ó, todas as técnicas, porém, não é de todo tipo de olho. Por exemplo, aqui, ó, a gente fala das pálpebras fixas, gordinhas ou caídas, tá? Geralmente a gente tem essa pálpebra que é um pouquinho caída, não dá para poder fazer. Então, você opta por um esfumado, tá? Um delineado mais à raiz dos cílios, mas que você esfume ele no final. Porque se você fizer uma técnica de delineado gatinho,
a sombra que você colocou ali por baixo não vai aparecer, tá? Dependendo do olho, parece que ele tá até um pouquinho mais caído. A intenção seria levantar, dar uma harmonia bonito. Pode acontecer que dê o efeito contrário, tá? E tem o tipo de pincel, né, que é com a ponta mais fina, que a gente chama de pincel filete. Geralmente tem manicure que utiliza desse pincel para fazer bordado também de unha. Ou você tem aquele que é chanfrado, tá? Do topo reto também. Aí você tem a opção de fazer ou com a caneta, com lápis. Geralmente eu prefiro o delineador em gel. Eu utilizo o delineador em gel para quase tudo que eu preciso fazer na questão aqui, ó, de delinear, ou passar na linha d'água também, se precisar, tá? Você pode estar usando. Aqui tem uma dicasinha, né, de como fazer esse delineado gatinho, tá? A gente tem também o delineado esfumado, né? E ele é um tipo de técnica que combina com qualquer tipo de olho, tá? De fato. Ele é uma opção para você usar numa maquiagem de dia, numa maquiagem à noite, tá? Vai depender de você colocar um lápis claro ou não. Eu vou mandar a foto depois para vocês de um modelo que eu fiz, dando um curso. Aí a gente fez essa mesma técnica. Aí eu coloquei, você vê a diferença, como que é para quando você coloca a mesma técnica do olho, a gente colocou o esfumado, né? Delineado esfumado, e você tem a opção de colocar um lápis claro ou um lápis escuro, como que também muda essa proporção, essa visão que você tem, tá? Ó, um delineado esfumadinho, que ele vem se esfumando mais a região mesmo dos seus cílios, tá? Isso é para uma pessoa que tem essa questão da pálpebra caída, que não dá para fazer, né? Um delineado de gatinho. A gente tem o tipo de delineado duplo, né? Que a gente faz com fita de glitter. Esse glitter você geralmente pode comprar ele, né? Em delineador líquido. Você tem as opções coloridas, ou você pode criar com essa laminha de glitter também que a gente falou, tá? Você tem ele aqui, ó, que é a fita de glitter, e você tem também o que a gente fala de delineado duplo blindado. Ele vai fazer tanto na parte de cima quanto a parte de baixo. Vou mandar uma foto também de um modelo para vocês, que aí ele faz tanto esse aí, que é o delineado duplo, quanto o delineado duplo blindado, que a gente chama, tá? A gente tem também a técnica, né, do delineado da asa de anjo, que quem criou essa técnica foi a Priscila Lessa, tá? Essa técnica, ela conta que foi através de um erro num curso, que ela tentou fazer o delineado, e aí ela não conseguiu, e foi onde ela criou, tá? Esse delineado, que é o asa de anjo. Ele é um pouquinho, uma maquiagem um pouquinho puxada mais para artística, tá? Ele é uma maquiagem que você pode usar ele tanto com a técnica de cut crease, quanto com a técnica de pálpebra luz, ou até com um esfumado normal mesmo, tá? Ele é essa técnica aqui, ó, tá? Até explica um passo a passo, tá? Aí a gente tem, né, o esfumado que é diagonal, é uma variação do esfumado tradicional, como o próprio nome diz, as cores, ela vem todas em diagonal. É uma técnica que você pode usar muito para noiva também. E é uma técnica boa para quem tem o olho pequeno, aquele olho que é caído, ele faz com que aquele olho levanta um pouquinho, tá? O olhar da pessoa, tá? Ele é essa técnica aqui, ó. Só que aqui ele tá um pouquinho diferente, geralmente você pega ele, o esfumado dele, vem puxando um pouco mais para o seu canto interno, tá? Aqui ele tá mais na parte externa, do meio para o externo. No caso, o esfumado diagonal, ele vem um pouquinho mais para a parte interna, tá? Aí a gente tem, né, o esfumado clássico, que é um olho também que combina com qualquer coisa, tá? É um olho super elegante para qualquer ocasião, tá? Você pode usar também dos tons mais claros no canto interno, tá? E dos mais escuros. Aí isso vai ser do gosto da sua cliente também, onde você tem essa opção, ó, do esfumado clássico com delineado ou sem o delineado, tá? Se a sua cliente tem a opção de fazer um delineado gatinho, você vai lá e faz, senão você faz essa questão só do delineado, só na região dos cílios mesmo, tá? Da raiz dos cílios.
Aí a gente tem, né, o esfumado em C, tá? Onde devemos marcar também a raiz dos cílios, tá? Ele faz, de fato, um C, né, mais arredondado no canto externo, tá? É uma técnica que é muito utilizada para noivas também, tá, gente? Aí a gente parte agora para a técnica, né, do cut crazy aberto, tá? Ele é puxado um pouquinho mais, né, para maquiagem artística, tá? Ela é uma maquiagem que é um pouquinho mais ousada, ela marca um pouquinho mais, tá? E esse é o cut aberto, ó, é o que a gente chama de cut crazy aberto. Tá? Esse cut crazy você pode elaborar ele aqui colocando uma fita de glitter também por cima, tá? Em cima desse delineado preto, você pode ainda vir com uma fitinha de glitter bem fininha, tá? Isso vai de acordo com a ousadia da sua cliente, tá? Você pode fazer desde uma maquiagem mais colorida até um mais clássico também, um mais neutro, como tá aqui, tá? Não impede, de repente, da sua cliente sair com uma maquiagem dessa, não, tá? É o cut fechado, tá? Onde ele vai pegar do canto interno ao externo, tá? E realmente ele fecha, ele faz essa meia lua, tá? Fechadinho mesmo. E a gente tem o semi-cut, que ele vai até o meio só dos seus olhos, tá? Esse corte, ele não vai até lá no canto externo, tá? E aí você depois vem com esse esfumado meio que diagonal, tá? Bem de leve, entrando para a parte interna dos olhos, tá? A gente tem a opção, né, do cut luz também. Esse estilo nós recortamos só a região do centro desse côncavo, tá? É como se fosse essa técnica, né, da pálpebra luz, que é uma técnica também, assim, que dá para qualquer tipo de olho, fica bem bonito, tá? A gente tem o Smokey Glam, né? Que é uma técnica que está super em alta, já tem uns 2 anos já, que é uma das técnicas que é mais pedidas em cursos que a gente vê, tá? Às vezes a pessoa pensa que é algo que é até muito simples, mas também não é, porque você tem que ter esse macete do esfumado e ao mesmo tempo da aplicação desse glitter, tá? Quando a gente fala que você tem que ter a mão bem leve para poder até fazer esse esfumado do glitter depois, tá? O Smokey Yes, né, que é o olho preto, que você tem a opção também de colocar um glitter aqui se quiser, tá? Para quem gosta de um olho mais marcante, né, para quem realmente quer, você pode usar um olho desse com um batom vermelho, se a sua cliente te dá essa opção, né, se ela gosta. Aí a gente vem aqui para a questão da maquiagem em pele madura, né? É aquela, como eu falei com vocês, a gente tem esse cuidado, né? De não pecar pelo excesso. Menos é mais, tá? Você tem que manter sempre o equilíbrio de cores e de produtos que você vai usar nessa cliente para você não carregar muito essa pele. Opte por bases mais leves, tá? Onde você vai ter que carregar menos, porque depois você vai precisar selar essa pele. Então, se você usa uma base que é muito pesada, muito grossa, de alta cobertura, então automaticamente você vai ter que depositar mais pó para selar. E aí vai acontecer o quê? Tende a aparecer mais ainda esses sinais de expressões, essas rugas, tá? Da sua cliente. Então, você tem que ter essa consciência também de passar isso para ela, tá? Na maioria das vezes, elas têm a pele que é um pouquinho mais sensível, já tá aquela pele um pouco mais flácida, né? Então, você ter esse cuidado na hora de fazer a limpeza da pele, tá? Higienizar com muito cuidado a pele para você não agredir, não marcar muito a pele da cliente também. Hidratação é indispensável, tá? Na pele madura, é essencial mesmo, tem que hidratar bem essa pele, principalmente a região dos olhos, tá? Onde a gente já tem muita dobrinha, né? Ela já fica com muito acúmulo de pelezinha aqui, então precisa hidratar bem mesmo essa pele, tá? E aqui, ó, para as linhas mais finas, o primer pode ser um aliado, pois alguns produtos suavizam também, tá? Essas linhas de expressões, além da aparência dos poros, tá? Então, tem um primer que é muito bom para isso, é o tal do Blue, da L'Oréal.
Ele é um primer da embalagem vermelha, então ele ajuda também até a amenizar um pouquinho essa questão das marcas de expressões, essas linhazinhas, tá? Um pouquinho de água. Até uma dúvida, meninas? Meninas? Oi? Tá todo mundo quietinho até aqui, tá tranquilo? Sim. Sim. Beleza. O corretivo, ó, ele deve ser usado somente em casos mais extremos, tá? Para uma pele madura, você vai evitar aqueles corretivos que são mais cremosos, eles tendem a ser um pouquinho mais seco. Então, se precisar, você vai ali e utiliza um pouquinho de corretivo líquido, tá? Se aquela pele precisar. E para selar também essa pele, o ideal é que você utilize de um pó bem fininho mesmo. Esse pó, quanto mais fino ele for, melhor é. Porque ele tende a marcar menos ainda esses sinais, essas linhazinhas que ficam, tá? E o contorno e o blush, ele vai ser usado normalmente, numa intensidade que ela goste ou não, tá? E a questão do iluminador, você também é o que eu falei, você deve usar ele com bastante cuidado. Questão de sombra também dos olhos, você evitar um pouquinho de sombras que sejam muito cintilantes, opte pelas sombras mais opacas, tá? Para estar fazendo nessa cliente, tá? A preparação de pele antes da maquiagem, né? Você vai demaquilar, tonificar e hidratar, tá? E aqui vem o passo a passo, ó, os produtinhos, né? Que a gente falou de primer, corretivo, né? Então tá tudo aqui. Aí a gente parte agora para a questão dos delineadores, tá? Que é coringa, né, na nossa maquiagem, tá? E faz aquela finalização, né? Onde a gente tem aquela maquiagem bem moderna mesmo, né? A gente tem a opção dos delineadores, tanto o preto, né, quanto os coloridos. E assim como a gente falou para a questão dos lápis coloridos, vale também para os delineadores. Se você não tem uma sombra, um delineador azul ou uma outra cor que você queira usar para fazer um delineado bonito, você vai lá e pode fazer a laminha também com a sombra, né? Usando o diluidor e fazer esse delineador colorido também, tá? Aí você utiliza aqui um delineado colorido, tá? A gente tem, ó, que é o líquido, né? Que ele é o mais tradicional. A gente que gosta de usar mais a opção do delineador em gel, eu gosto muito de usar o em gel, porque eu acho que ele facilita para você estar passando. É sempre ideal depois você vir, né, com o líquido, porque o líquido ele tende a secar mais rápido. Então ele já vai formar aquela películazinha ali por cima, tá? Onde ele vai te ajudar a secar mais rápido esse delineador em gel, tá? A gente tem, né, a caneta delineadora também, tá? Eu particularmente não gosto, tá? Eu tive mais dificuldade para trabalhar, eu não sei se, assim, é gosto de cada um. Às vezes tem a pessoa que consegue fazer um delineado, eu acho que a ponta dela não é tão fina para você fazer aquele acabamento bem fininho mesmo, o dedo delineado de gatinho. Eu acho que ele não dá aquele acabamento tão fininho ainda não consegui encontrar uma caneta que tem uma ponta tão fininha. Com o em gel eu consigo fazer isso no pincel filete. Então eu achei melhor de trabalhar. Que é esse aqui, ó. E aí esse modelo aqui que é o modelo de pincel do filete. Que você consegue fazer um acabamento bem fininho mesmo na ponta desse delineado, tá? Ou então você pode utilizar também dos chanfrados, tá? A gente tem o delineador, ó, também, que ele tem formato de lápis, tá? Ele vai te dar um formato mais preciso, né? E aqui a gente tem, ó, os tipos de delineado também, né? Para cada tipo de olho, né? Para cada tipo de técnica que a gente vai estar utilizando. Aí a gente tem dicas, né, de delineado para diferentes tipos de olho. Para quem tem um olho grande, nesses olhos o traço ele vai poder ser um pouquinho mais grosso, porque você tem um espaço daquela pálpebra ali onde ela não vai cobrir tanto a sua sombra, que é aquela técnica que você vai ter colocado ali, tá? Os tons escuros também ajudam a diminuir a área, tá?
Aí você aposte em um blackout de sombra preta na pálpebra, tá? Os pequenos, que deixa para aplicar o delineador só na parte superior dos olhos, tá? Aliado ao lápis bege. E tem o fundo, tá? Que é o tipo de olho que as clientes mais pedem para disfarçar. O truque é usar traços muito grossos e também depois não se alongar muito na parte que fica fora da pálpebra, tá? Aí a gente tem os redondos, o tipo caído. Nós temos aqui um guia rápido, tá? De dicas de cor de pele também, tá? A pele morena, a pele negra é uma pele que, assim, geralmente tende a ter mais dificuldade, né? É uma pele que a maioria das pessoas, ela tende essa dificuldade mesmo de estar usando produtos ideais, tá? A parte de colorimetria, ela vai te ajudar também nisso, a entender um pouquinho de tonalidades de pele, tons, subtons, tá? Para vocês terem os produtos ideais para estar comprando. Porque, de repente, uma pessoa que tem uma pele negra, aí você vai lá e vai selar essa pele dessa cliente de pele negra com um pó branco, um translúcido. Aí, certamente, ele vai acinzentar e ele vai estourar aquela pele. Então, o ideal é que seja nos tons lilás, a gente tem uns pós da Catarina Rios nos tons de lilás para amarelados, tá? Ela tende, né, a pele negra, ela tende a ser mais oleosa, tá? Por isso também é fundamental você higienizar bem essa pele, tá? E também fazer a hidratação adequada dessa pele, tá, gente? Aí você tem os corretivos, né? Corretivo verde, amarelo, lilás, tá? Que também a gente vê na parte de colorimetria. Aí tem a parte de base, tá? Aí é o ideal, você vê qual é a textura para daquela base. Ela é uma base de alta cobertura, é de baixa cobertura, de média, tá? Para uma pele mais madura, o ideal é sempre que seja uma base assim, de média cobertura para baixa, tá? Não seja uma base de alta cobertura, porque é uma base que é mais grossa. Então, uma pele madura, ela é uma pele que é mais fininha, então você tem que escolher que use uma base que seja mais hidratada também um pouco, tá? Escolha a base que desapareça na pele, pois o maior perigo em investir numa cor errada da base é principalmente ela ficar lilás ou esbranquiçada. Fuja dos marrons acinzentados. Evite usar tons muito escuros, tá? Que podem acinzentar mais ainda a pele dessa cliente, tá? Geralmente você puxa para uns marrons um pouquinho mais quentes para não acontecer isso. Pessoas de pele negra comum costumam ter uns pontos do rosto mais escuro, tá? Próximo à boca, em volta dos olhos e próximo de testa, para corrigir a cor, deixar o rosto uniforme. O ideal é ter 2 tons de base. Geralmente também a região do pescoço aqui para baixo, a região do colo, essa região é uma região que é um pouco mais clara, tá? Geralmente é o contrário, a pessoa que tem a pele clara, a sua região do pescoço para baixo, para a região do seu colo, ela é mais escura. Já a pessoa de pele morena para negra, ela é o contrário, ela tem um tom no rosto e daqui para baixo ela já vai ter um tom que é um pouco mais claro. Então você tem que fazer com que esse acabamento da sua base fique uniforme pela região do corpo inteiro, tá? Agora, se a sua cliente ela não for usar uma peça que deixa a região do colo livre, então não é necessário que você desça com aquela base para aquela região, tá? Para a questão dos contornos, ó, em pele negra, você vai optar pelos tons de terra, tá? Porém, sendo mais escuro que a alternativa anterior. Em peles muito escuras, provavelmente não terá um bom resultado, tá? Aí, nesse caso, você vai optar por produtos com sombras opacas de marrom escuro, sempre lembrando que a iluminação correta é fundamental também, tá? Você fazer essa harmonização facial da sua cliente de pele negra, tá? O iluminador, você vai escolher aqueles que são puxados um pouquinho mais para os dourados, né? Para o cobre um pouquinho, tá?
Geralmente você não vai usar o mesmo tom de iluminador que você usa numa pele que é clara, né? Que é um pouquinho mais branco, dourado. O blush, tá? De pele negra, que o ideal é que ele possui um brilho natural, tá? Ele vai valorizar mais ainda, tá? Para o dia a dia daquela cliente sua, tá? Então, você vai usar tons que sejam puxados um pouquinho para o marrom escuro, para o marrom queimado, tá? Para aquele tom que a gente chama de terracota, tá? E se a sua cliente ainda for aquela que é um pouquinho mais ousada, você tem uns tons também que é puxado um pouquinho para o uva, tá? Então, vai ser de acordo com o gosto da sua cliente, tá? Para a questão dos olhos, gente, você vai evitar, assim, ó, usar uma sombra que é muito clara, né? Branco, prata, tá? Porque ele vai chamar mais atenção para aquela região só do olho, tá? E aí ele vai ser usado de maneira que, assim, não vai ficar uma harmonia tão legal, tá? Para cliente. Então, o que você tem que fazer é valorizar o tom dessa pele dela, tá? Aí você pode usar cores assim, ó, de coral, lilás, roxo, tá? A gente tem as tons de azul, os tons de marrons também que combinem com aquela pele, tá? Para o batom, a regra, né, que a mulher negra não pode usar batom vermelho, não existe isso, tá? A mesma coisa de você falar que você vai fazer um olhão escuro e você não pode usar um batom vermelho, pode também, tá? Os tons de cereja e de vinhos são os que seriam ideais, né, para esse tom de pele, tá? É uma cor que também sempre vai cair bem, é o rosa, né, o opaco, aqueles que são mais claros também, tá? Mas isso também vai ser de acordo com o que aquilo que a sua cliente quer, né? A gente pode estar dando essas sugestões, mas aí também ela tem que ver qual que é o gosto dela. Aí ela quer um gloss, de repente ela é uma pessoa de pele morena negra que ela não gosta de usar batom, mas ela gosta de usar um gloss. Então você vai deixar ela usar um gloss, tá? Os corretivos que a gente tem aqui para a questão, né, de pele clara, ó, as pessoas de pele clara. Aí você tem as bases também, tá? Os contornos, né, de pele clara e rosada, você vai indicar geralmente um bege mais escuro rosado, tá? Eu sempre gosto de usar nos contornos aquele contorno marrom bronzer, que ele tem uns brilhinhos, então ele dá um efeito de profundidade mais bonito também na pele, tá? Se for para uma maquiagem de pele de dia, eu só uso ele para dar um efeito de contorno bem suave mesmo também. A questão do blush, ó, no tom da pele, né? A cor dos cabelos, ela influencia de fato, tá? Na escolha desse blush. Aí a gente tem aqui, ó, para os loiros, tá? Você vai usar rosados e pêssego, para quem tem preto. Os tons mais nude, para quem tem castanho, né? Tem maior flexibilidade, né? Que pode ser dos rosados até os alaranjados. Para o ruivo, você vai usar um castanho que é claro, né? Você pode optar também para um blush que é mais neutro, tá? Para a questão dos olhos, aí você tem também uma série de combinações, tá? Que dá para uma pele clara, até de uma maquiagem mais clássica, que a gente vai finalizar com delineado, até aquele que é mais marcado com o tradicional de marrom também, tá? Até fazer um preto. Aí vai depender, é aquilo que eu falo, sempre da ocasião daquela cliente, que tipo de estilo que ela é, que tipo de roupa ela vai usar, tá? Então, a maquiagem, ela tem que ser tudo um conjunto de harmonia, junto com o perfil da sua cliente, com o tipo de roupa que ela vai usar, com o tipo de evento que ela vai estar indo, tá? Tem que ser um casamento mesmo, tem que ser bem completo isso aí. Aí aqui eles têm algumas dicas, ó, do loiro platinado, tá? Para que tipo que você vai usar, para os tons frios, tá? Como azul, verde e roxo, eles são opções para quem deve ter combinações com cores sóbrias. Para as ruivas natural, né? Possivelmente ter uma pele em tom diferencial e um tom sobre tom, tá? Aí os lábios um pouco puxados para o vermelho, tá? Sombras com brilho destacam muito mais em cores sóbrias em cabelos ruivos.
Para quem tem a pele bem clara e o cabelo for louro acobreado, aí você vai evitar o chamado olho preto, tá? Aí você tem a opção dos batons, assim como as sombras, é possível também apostar nos batons. E os batons, meninas, é uma coisa que a gente pode estar utilizando até para fazer sombra também, tá? De olho, tá? Aí tem o tipo de pele, né, que é a oriental, que é uma tem tipo de pele que a gente não tem na região aqui, né, de Goiás, eu nunca vi, tá? O corretivo, base, o contorno, tipo de blush. Aí a gente tem também, né, as dicas de tons de blush, que é para esse tipo de pele, né? O marrom, o pêssego, que é o canela também. Aí a gente tem uma sugestão, ó, para colocar nos olhos, tá? Que é usando esse delineador e aplicar um delineado colorido também, tá? Que aí você pode fazer a junção dos dois, ó. Você vê que ela tem, essa modelo, ela tem um pouquinho de pálpebrazinha caída, tá vendo? Aí a gente tem a questão de dicas, né, para as orientais, tá? Meninas, até aqui tá tranquilo? Sim, sim, Se tá tiver ok. dúvidas, vocês têm alguma dúvida com relação ao que a gente já viu, com relação às aulas de hoje? Não, até o momento não. As outras meninas não? Quem tá falando? Adriele. Adriele. Tá. As outras meninas, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma observação? Não, até que tá ok. Meninas? Essa é a primeira aula que eu assisto, né? Para mim tá tudo bem. Quem tá falando? Isabel. Isabel, você viu lá que no grupo tem ele mandou o link dessa apostila, desses slides? Aí se Sim, você mas eu quiser, sim, porque aí se você quiser dar uma olhada em casa também, aí você pode estar passar revisar a aula passada que você não viu, e se você tiver alguma dúvida, sim. porque por enquanto, meninas, igual eu tô falando com vocês, eu não sei se vai voltar na semana que vem, né? A minha ideia vai ser, enquanto puder, estar passando essa apostila, esses slides para vocês. E se for o caso, depois a gente volta, quando for indo para as práticas, a gente fazer umas aulas só de revisão, bem rápida, e indo para as práticas direto, porque aqui não tem como ter aula prática, né? Então, porque até para mim que não tem modelo, né? E nem para vocês também que está tendo essa dificuldade. Então, assim, eu dei aquela opção de fazer o croquis, né, na mão para vocês treinarem. Se vocês quiserem continuar, tá fazendo, tá treinando, é importante isso. Quando a gente não tem modelo, a gente faz esses croquis de mão justamente para poder estar fazendo esse treino de transição de cores, de firmeza do pincel, de estar segurando com mais leveza quando é preciso, tá? Então, assim, por enquanto, a gente vai continuar com as aulas online. Se até sexta-feira for definida alguma coisa, ou se não for, então na próxima terça-feira de novo nós vamos continuar com as aulas online. Aí já vem para outra parte que seria, né? Eu teria com vocês a terceira aula, já seria uma prática. Então a gente vai ter que ver, continuar com a parte de teoria e depois a gente volta para as aulas práticas, tá? Sim. Porque, infelizmente, diante da situação, a gente não pode fazer nada, tá todo mundo ainda dentro de casa, né? Essa questão da quarentena, Sim. então, assim, a gente pede até compreensão de vocês com relação a isso. O nosso intuito não é deixar vocês prejudicados, tá? O máximo de informação que puder tá passando. Por isso que é importante, assim, vocês também estar lendo o material para vocês terem um engajamento melhor, o máximo de dúvida que vocês tiverem, vocês tentarem participar mais das aulas online, mandar perguntas lá no grupo, para assim, tentar sanar o máximo de dúvidas que vocês puderem.
Eu sei que, assim, para vocês que são iniciantes, acaba que é um pouquinho mais difícil, né? Não ter, às vezes, muita noção do que fazer, do que perguntar, mas o material didático com relação a essa parte de teoria está aí para ajudar também, tá? Então, assim, não deixa de fazer as aulas que está lá no site do Instituto, porque são aulas importantes para vocês, tá? Vai dar muita base de informação, e aquilo que a gente aprende nunca é demais, tá? E o que vocês conseguirem assistir em lives também pelo Instagram, tem muito profissional bacana que está fazendo lives, dando altas dicas, então, assim, se puderem estar fazendo também, vocês participam. E o que vocês precisarem de ajuda, assim, vocês podem mandar lá no grupo ou me manda no privado, mas eu quero que vocês estejam estudando também constantemente em casa, tá? Não deixa de estar lendo o material, de estar treinando esses croquis em casa, não. Sim, Então, até aqui tá tranquilo? está sim. Então, a gente vai finalizar, então, né, essa live hoje, tá? Vocês podem dar uma olhada nesse material e aí vocês me chamam lá se tiverem ainda alguma dúvida, tranquilo? Vamos torcer para essa quarentena acabar logo, né? Assim, a aula de maquiagem em teórica, ela não surge muita dúvida. A gente vai ter mais dúvida na hora da prática. Com certeza, todo mundo vai perguntar muita coisa. Porque aqui a Sim. gente não tem uma noção de como fazer na pele, né? Aqui tá tudo muito teórico. Eu creio que quando começar para ir para a prática mesmo, aí realmente vai surgir as dúvidas. Mas enquanto teórica, para mim, tá bem tranquilo. Não, de boa, então. O que eu vou sugerir para o Leandro é, nesse tempo, então, a gente tentar adiantar, né, essas partes de teoria, igual semana que vem, eu acho que ela seria uma aula mais curta, um pouquinho. De repente, eu dou 2 aulas, entendeu, de teoria, e aí, quando for para a prática, a gente ganha tempo nisso, que aí vocês podem ter mais tempo para essa prática, ao invés de ter prática e teoria na aula, tá? Uhum. Então, a gente finaliza aqui, meninas, tá? Essa aula de hoje. Boa noite para vocês. Obrigada pela participação, tá? De vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, tá? Esses slides aí tá lá no grupo, tá? Vocês podem estar dando uma lida de novo, buscar outros materiais pela internet também, tá? Porque às vezes você pode estar lendo uma coisa e ter alguma dúvida, então, que vocês precisarem é só me chamar, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada a vocês, tá? Boa noite para vocês. Boa noite. Com Deus. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Tá. Tchau. Boa noite.